Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa tarde, são 14 horas e 8 minutos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade, nesta tarde do dia 3 de outubro, início do mês de outubro aqui na cidade de João Pessoa. Nós estamos na edição 213 do Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de comunicadores Novos Rumos. E nós vamos com vocês aí nesse intervalo da resenha esportiva aqui na sua Tabajara AM até as 15 horas de hoje, agradecendo de antemão a sua audiência e que nos acompanha aqui todo sábado pelo Alô Comunidade. Boa tarde, Roberto Palhano. Boa tarde, companheiro Dalmo, boa tarde a todos e todas. Como disse o companheiro Dalmo, nós estamos aqui mais uma vez iniciando o programa Alô Comunidade de número 213, já no 4º ano de funcionamento do programa Alô Comunidade. E já de imediato mandando um alô pro companheiro Ivan Bezerra, que encerrou suas atividades agora há pouco na resenha esportiva. Vamos lá, Dalmo, puxa aí a abertura. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República. Este programa é uma realização conjunta também do coletivo de comunicadores Novos Rumos e do Ponto de Cultura Cantiga de Niná da cidade de Itabaiana. Hoje temos como produtores Dalmo Oliveira e Beto Palhano também na apresentação. E nas reportagens externas, nosso repórter comunitário Evânio Teixeira, da cidade do Pilar. Ainda também na colaboração de produção, Fabiana Veloso, Marcos Veloso e Fábio Mozart. E Mabel Dias, né? Mabel Dias colaborando eventualmente com o nosso Alô Comunidade. E no controle de áudio, o inoxidável Maurício José Mesquita. Aquele abraço! Em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade de São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente da Comunidade do Timbó, Rádio Associação Cactos de Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM lá de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari. E de Umbuzeiro tem a Rádio Umbu FM nessa parceria. E a Rádio Casa Branca da cidade de Bahia. Rádio Comunidade Geral, não mudou o nome, é Rádio Nordeste FM, né, Palhano? Isso. De Guarabira, um abraço aí pra Rainha do Brejo. E Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar. Tem também a Serviço de Som Caldas Brandão, que faz a transmissão aí ao vivo
do programa Alô Comunidade em Caldas Brandão, Palhano. E agora, recentemente, a rádio web Zumbi dos Palmares, que está no ar aí amanhã, né? Com certeza esse programa estará no ar na rádio web Zumbi dos Palmares. Correto, Dalmo? Correto. Repetindo o Alô Comunidade, a partir do domingo você pode ouvir essa gravação através do blog da rádio Zumbi JP. .blogspot.com.br. Lá tem um playerzinho para você estar ouvindo a rádio Zumbi Web. E você ainda pode nos seguir através do Twitter pelo perfil @alocomunidadepb. E também nos acompanha aí no Facebook, no perfil de Dalmo Oliveira, Roberto Palhano, Fábio Mozart, Marcos Veloso e Fabiana Veloso. Todos esses perfis aí no Facebook, disponibilizando o link do Alô Comunidade, que também é disponibilizado através do YouTube, viu, Palhano? Através do YouTube também e através do direto do Sanhauá, do site diretodosanhauá.com.br. E também você pode acompanhar as notícias das comunidades, as notícias sobre o universo da comunicação comunitária pelo blog Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com.br. O Alô Comunidade pode ser ouvido diariamente a partir das 14 horas pelo site da Rádio Porto Capim, ainda está lá, não? Porto Capim também. portocapim.com.br. E quem quiser interagir conosco, entre em contato através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. Os telefones já estão abertos, disponíveis para os ouvintes diletos do nosso Alô Comunidade. Isso, e se você tem interesse em anunciar no Alô Comunidade para fortalecer esse projeto e a luta social pela democratização da comunicação, entre em contato com nossos agentes publicitários pelos telefones 8897-1340, operadora Oi, ou 9665-0161, operadora TIM, que agora você coloca um 9 antes do número do telefone. Beleza, agora são 14 horas e 15 minutos, doutor Maurício José. Olha, a cidade de Campinas criou um comitê pela democratização da mídia e promoveu o primeiro debate lá na Câmara de Vereadores de Campinas. Não é Campina Grande, é Campinas, em São Paulo. O recém-criado comitê do FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e o Conselho Municipal de Direitos Humanos, lá da cidade de Campinas, realizaram um primeiro debate sobre a democratização da comunicação no último dia 29 de setembro, das 19 às 22 horas, no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. O Comitê Campinas do FNDC é composto por representantes de entidades e grupos que atuam na cidade pela democratização da comunicação. Neste primeiro evento foram convidados Renata Miele, secretária-geral do FNDC, Gerry de Oliveira, do Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, Paulo Mariante, presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos da cidade de Campinas, e o vereador Carlão, do Partido dos Trabalhadores, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal daquela cidade. Criado nos anos 90, o FNDC congrega centenas de entidades de todo o país sob o entendimento de que a democracia no Brasil não pode existir sem a efetiva democratização dos meios de comunicação. O debate foi aberto ao público e foi transmitido ao vivo pelo coletivo Socializando Saberes e também pela TV Câmara, num sinal aberto de UHF, canal 61.3, lá em Campinas. Foi discutida a criação de um Conselho Municipal de Comunicação e o pessoal das rádios comunitárias apresentou essa proposta em 2002, durante debates da Lei Municipal de Rádios Comunitárias.
Sofremos com as investidas da Aberte e dos nossos próprios companheiros naquele período, que acharam que nossa proposta era de controle de uma rádio estatal, a Rádio Educativa. Um grande erro naquele período. Hoje, em decorrência da situação atual da mídia, esta pauta é muito mais que necessária, disse o professor Gerry de Oliveira, um dos debatedores do evento, Beto Palhano. O mestre Chico, grande mestre Chico do Pandeiro lá do Geisel, me pediu, e eu estou aqui agora registrando que amanhã ele foi intimado pelo genro dele para ir tocar um pandeirinho, dar umas pancadas no pandeiro na casa do genro, que é o aniversário dele amanhã, do genro do mestre Chico do Pandeiro, e convocou ele para ele cantar umas músicas, aquelas músicas mais antigas, mais vamos dizer, saudosas, né? Um saudosismo. E eu estou registrando aqui os parabéns para o genro do mestre Chico do Pandeiro, que amanhã estará aniversariando, e o mestre Chico estará lá presente a partir das 11 horas. Mandar um alô também para o motorista Borges, para a dona Hilda Palhano, para o Bob do Sax, para o meu amigo conterrâneo Edilson Andrade, para o companheiro Cebolinha, que normalmente e obrigatoriamente a gente tem que mandar, senão ele reclama, o Marinaldo de Mangabeira, seu Theo, seu João Teotônio lá dos bancários, Roberto Bezerra do Alto do Mateus e dona Lia Serrano do Geisel, rádio ouvintes assíduos do nosso programa. Hoje quem ligar aqui para o programa vai receber de brinde o livro Fronteiras entre o Palco e a Tela no Teatro da Paraíba, de 1900 a 1916, do pós-doutor em teatro Romualdo Rodrigues Palhano. Este livro fala da transição do teatro, quando só existia teatro, quando surgiu o cinema, que os teatros passaram a ser teatro e cinema ao mesmo tempo, num primeiro momento, até a extinção a extinção assim muito forte do teatro no país inteiro. Aliás, no mundo, acredito. Beleza, agora são 2h20. Maurício José, nós temos uma sonora aqui exclusiva, que há uns 15 dias atrás ocorreu uma sessão especial na Câmara dos Deputados Federais, Palhano. E o deputado lá, por a autoria de um dos deputados lá do sul do país, ele convocou essa sessão especial para discutir a questão de democratização da comunicação e também a questão das pessoas que foram penalizadas, que foram indiciadas, né, por terem colocado rádios comunitárias no ar sem a permissão do Ministério das Comunicações. E essa audiência pública, essa sessão especial, ocorreu em Brasília recentemente. Nós conseguimos uma sonora do pessoal que participou. Vamos soltar a primeira, Maurício, com o companheiro Clementino, que nos mandou essa sonora via WhatsApp, logo depois que acabou o evento, para os nossos ouvintes entenderem como é que está essa discussão a nível nacional. Sonora com Clementino. O microfone na mão do povo. Clementino Lopes, que esteve representando o Abraço do Rio Grande do Sul, Associação Gaúcha de Radiodifusão Comunitária, na audiência pública proposta pelo deputado federal do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Pimenta, tratando da descriminalização da radiodifusão comunitária. O Clementino, um lutador histórico desse direito e que já sofreu, né, diversas represálias na sua vida particular e na sua vida pública também. Clementino, qual a sensação? Mais um episódio dessa luta que já se estende há tanto tempo. Tu que lutou pela lei e que depois também acabou sendo criminalizado por ela, que vive esse dilema aí. Qual que é a sensação que tu sai dessa audiência pública? Nós estamos aqui, estivemos na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Registre-se também que, às vezes, esta comissão é o único espaço, né,
do movimento social, das lutas populares, dos lutadores sociais expressarem, né, a repressão que sofre, diríamos assim, dos braços repressores do Estado brasileiro. A sensação é de frustração, sendo bem real. Fez parte da mesa aí, representando o Ministério das Comunicações, um cidadão que a gente sabe que também tem um histórico, né, em defesa dos direitos fundamentais à vida, dos direitos humanos, e que estava aqui representando o Departamento Jurídico do Ministério das Comunicações, que, diríamos assim, em tese reforça, né, defende esse estado de repressão que tem aí, e deu exemplos, né, eu diria assim, meio que deu exemplos meio imaginativos, né, do que poderia ser crime, que as rádios comunitárias poderiam, as lideranças, estar cometendo. Que as rádios não podem interferir nas rádios comerciais, que pode, em tese, reforçou a questão, né, que as rádios podem, né, um transmissor derrubar avião. Frustrante essa argumentação, que tem que ter alguma legislação mesmo que regule, porque não pode todo mundo botar transmissor no ar. Não era isso que se espera, né? Nós temos o Brasil, talvez o único país em que é considerado crime, né, que uma infração das rádios comunitárias, né, como está no ar sem uma outorga, mesmo que cumpra uma função social. Nós queríamos, assim, desde 98 foi aprovada uma lei restritiva, que já se conhece, quem está nos ouvindo sabe disso. Tivemos 4 governos, estamos tendo aí, fechando os 4 governos que seriam para ser democrático popular, comprometido com os excluídos, um governo que avançou muito em muitas áreas, né? Mas que nesta área da comunicação, que é, diríamos assim, muitos costumam dizer o quarto poder, não avançou uma vírgula sequer, né? O espaço aqui é curto, não vamos aí relacionar tudo que a gente podia relacionar de repressão que existe, de criminalização, e que o Ministério não moveu uma agulha nesse sentido. Nós discordamos totalmente do que foi colocado aqui, tá? E cada vez que tem algum movimento em Brasília, ou no Ministério, né, ou na própria Câmara, a gente é recebido com um presente de grego, né? Saiu agora segunda-feira uma outra norma, um outro decreto, portaria do Ministério das Comunicações, que eles dizem que tem avanços. Nós, pela leitura que fizemos, não tem nenhum. Tem mais restrições, como, por exemplo, que as entidades participantes do Conselho Comunitário, está lá no artigo 114 da portaria, não podem contribuir financeiramente para a sustentabilidade da rádio, não podem fazer parte da grade de programação. Então, pode o quê, né? Se a gente sabe que muitas rádios comunitárias, as entidades que participam do Conselho Comunitário, que bancam, às vezes, a sustentabilidade. Então, tem, sim, bem definido mais restrições, né, a toda legislação que já é. Então, saímos com uma esperança do encaminhamento aqui da Comissão de Direitos Humanos, né, que vão aí, talvez seja marcada uma audiência com o ministro das Comunicações. A deputada Cocai apontou nisso, né, e o deputado Paulo Pimenta, que se possa levar aí as reivindicações. O que fica, Jonas, não nos resta outra coisa, né, a não ser reunir os 40% de energia que ainda temos aí e direcionar para algum rumo, né, potencializar a luta, um movimento popular em defesa das rádios comunitárias. Esse foi o Clementino Lopes, representou a Associação Gaúcha de Radiodifusão Comunitária na audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos, debatendo a criminalização da radiodifusão comunitária. De Brasília, para o Jornal dos Trabalhadores. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. Pesquise,
Rádio Tabajara no seu App Store ou Google Play. Baixe grátis e escute em qualquer lugar do planeta. Rádio Tabajara da Paraíba. Caixa Econômica Federal apresenta Mostra Internacional de Teatro Paraíba em Cena. Uma grande mostra de teatro espalhada por todo o estado. De 1 a 11 de outubro. Para mais informações, acesse mitpb.com.br. Ofertas de arrasar só o Açaí tem. Confira. Hambúrguer bovino ou aves Friboi, caixeta 36 unidades de 56 gramas, 14,60. Detergente em pó brilhante, pacote 7 quilos, 24,90. Refrigerante Indaiá Sabores PET 2 litros, 1,99. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na rua Diógenes Tianca, Água Fria, próximo ao Estádio Almeidão, e na Avenida Assis Chateaubriand, próximo ao Carajás Home Center, Campina Grande. Açaí. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, já de volta, agora são 2h28. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade, ao vivo aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de comunicadores Novos Rumos. Mandar um alô também especial para dona Zalba Cabeleireira, nos escutando aí na Torrelândia, na Carneiro da Cunha, viu, Palhano? Salão de beleza, primeira de luxo, lá na Carneiro da Cunha, que tem uma clientela muito especial, o salão de dona Zalba Cabeleireira. Por acaso é a mãe de Fabiana Veloso, que está nos ouvindo lá no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel. Ela, Júlia Veloso e Davi Veloso também, todo mundo na escuta aí no Geisel, nesse programa do Alô Comunidade. E quem nos escuta também é o taxista Fernando Antônio Santos, professor Fernando, que também liga o seu radinho aí toda tarde de sábado, curtindo a Tabajara AM. Ele que é um fanzoca do futebol paraibano, viu, Fernando? Botafoguense sofredor e que curte aí o Alô Comunidade e a programação da sua Tabajara AM. Olha, Maurício, nós vamos ouvir mais uma sonora dessa audiência lá em Campinas, lá em Brasília, na verdade, sobre a descriminalização dos comunicadores comunitários. Desta vez nós vamos ouvir Gerry Oliveira, nosso companheiro Gerry, que também mandou uma sonora, fez uma entrevista pelo WhatsApp pra gente. Vamos soltar aí. O microfone na mão do povo. Tá ter conversa com Gerry de Oliveira, representante aí da Frente de Criminalizados do Movimento de Rádios Comunitárias, estava na mesa da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal dos Deputados, proposta pelo deputado Paulo Pimenta, onde se discutiu a criminalização da radiodifusão comunitária. Gerry, tu que és um dos criminalizados, qual a impressão que tu sai da mesa, né? Qual o caminho a se seguir na luta pela democratização da comunicação e na defesa do direito dos radiodifusores comunitários? Acho que a primeira questão que eu acho que deveria ser muito bem avaliada é pelas próprias rádios comunitárias, é justamente que há um deliberado processo de criminalização da qual não existe fundamentação legal para isso. O que deixa claro que todos os fechamentos de rádio comunitária que existiu desde a década de 80 não foram decisões jurídicas, foram decisões políticas, né? A gente desconstruiu aqui aquele papo de que é crime isso, a lei de 68 dizia isso, a lei de 97 diz aquilo, tal, e a gente provou tecnicamente que não há argumento jurídico para que essas leis sejam prevalecidas em relação ao direito fundamental da comunicação e dos tratados internacionais que o Brasil é signatário, como o Pacto de São José da Costa Rica. Tanto que foi colocado aqui que a própria OEA já se posicionou e entende como um absurdo e que a própria Organização dos Estados Americanos entendeu que a criminalização é um absurdo.
as entidades deveriam ser recebidas, na realidade, uma menção honrosa por construir a liberdade de expressão e o direito à comunicação, e em vez de receber uma menção honrosa, acabam recebendo uma metralhadora na cabeça. Então acho que a gente colocou os pingos nos i hoje. A outra questão é que após a lei não dá para a gente aceitar, por exemplo, a partir do marco regulatório que deveria garantir a equidade do sistema público-privado estatal, você vê que para eles é tudo, para os inimigos a lei, e uma lei muito restritiva que criminaliza muito mais. Então nós temos os criminalizados antes da lei e os criminalizados pós a lei, né? Não adianta o governo vier com um papo furado, de que a repressão cessa a partir da autorização. Muito pelo contrário. A gente provou que a repressão continua, né, após também a outorga, como foi o caso de São Manuel, de várias outras questões. Então, assim, é preciso a gente entender a necessidade da gente refletir de que a gente precisa avançar na luta, não mais na questão jurídica e da legalidade imposta pelas elites. Essa é a verdade. Esse foi Gerry de Oliveira, da Associação Paulista de Radiodifusão Comunitária, Abraço São Paulo, que é um dos criminalizados da luta pela radiodifusão comunitária, e teve o episódio agora de pagar a sua multa com moedas de 5 centavos, foram R$5.000 em moedas de 5 centavos. Para o Jornal dos Trabalhadores, diretamente de Brasília, com as informações da audiência pública sobre a descriminalização da radiodifusão comunitária. No último dia 27. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza. Maurício, agora são 2h34. Você ouviu aí a sonora com Gerry de Oliveira sobre essa audiência especial que ocorreu na Câmara dos Deputados Federais. Esse problema que já vem se arrastando há muito tempo, de gente processada por ter se atrevido a botar uma rádio no ar, né, Palhano? É isso. E tem muitos companheiros nossos processados, inclusive Fábio Mozart, que faz aqui conosco a Alô Comunidade, foi uma das vítimas desse processo medonho contra a liberdade de expressão no Brasil. Olha, Palhano, João Pessoa vai escolher no próximo domingo, amanhã, dia 4, os novos membros para os conselhos tutelares das regiões Norte, Sul, Sudeste, Mangabeira, Praia, Cristo e Valentina. Ao todo serão eleitos 35 candidatos para trabalharem nessas 7 regiões a partir de 2016. Segundo o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, Sandro Gomes, o crescimento da população de João Pessoa demandou a implantação de 2 novos conselhos no Cristo Redentor e no Valentina de Figueiredo. Para falar um pouco sobre isso conosco agora, está na linha conosco a companheira Joelma Oliveira, ela que é também jornalista, especializada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Joelma. Boa tarde, Dalmo. É um prazer estar participando do programa com vocês e agradecer pelo convite. É um momento importante para a gente levar algumas informações para a comunidade, especialmente pela escolha dos novos conselheiros tutelares, como você frisou aí antes. E é isso, estamos na luta para informar e fazer com que as pessoas tenham informação, pelo menos, melhor qualificada sobre a eleição do Conselho Tutelar. Ok, Joelma. Joelma, você atuou nesse movimento de defesa dos direitos das crianças, atuou numa ONG aqui de João Pessoa e também você produziu recentemente uma pesquisa sobre esse tema, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente do ponto de vista da comunicação. Fala um pouco dessa tua experiência, Joelma. Ok, eu tenho atuado na área da criança e do adolescente a partir de assessoria de comunicação, tanto em organizações não governamentais como nas redes que atuam nessa área. E concluí a minha pesquisa de dissertação do mestrado pelo UFPB sobre o conceito da criança e do adolescente construído na mídia impressa aqui em João Pessoa, com recorte, obviamente, em alguns aspectos ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como, por exemplo, a questão da violência sofrida por criança,
quando o adolescente é responsável por algum ato infracional, e o próprio aspecto da mídia, como a mídia tem visualizado esse tema e como tem dado ênfase e cobertura em alguns momentos mais específicos, e em outros momentos como é que a mídia se comporta, trazendo para a sociedade alguns conceitos muitas vezes equivocados pela falta de informação sobre o próprio estatuto. Embora uma lei que já com 25 anos, muita gente ainda, especialmente a imprensa, que é responsável por informar, levar de forma clara as informações sobre qualquer lei que exista ou qualquer outra informação, ainda deixa a desejar. Então a pesquisa foi nesse aspecto de como a mídia constrói, como é que ela leva, e um elemento importante na pesquisa foi essa falta de informação, no sentido de levar uma informação com clareza, pela ausência da informação clara sobre o que é o estatuto, qual é o papel do estatuto da criança e do adolescente nesses 25 anos. Ô, Joelma, nesse sentido, sim. Deixa eu te perguntar, você acha que a população de João Pessoa está bem informada sobre a eleição de amanhã? Como é que você avalia esse processo de amanhã, se você acompanhou a cobertura da imprensa, né? E como é que você vê essa relação da população? Qual é a sua expectativa? Registrando especificamente, né, Joelma, que o voto não é obrigatório. Isso, um diferencial da eleição para o Conselho Tutelar é a não obrigatoriedade, embora seja tão importante quanto a eleição que elegemos os nossos representantes para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores, para a representação em nível municipal, estadual ou federal. Ou mais, né? Então, assim, ou mais, né? Muito mais, porque lida com uma política pública que é a infância e da adolescência, que começa, mas ela não acaba quando o estatuto ganha, no caso, a adolescente, a maioridade. Então, é super importante as pessoas estarem bem informadas. E aí a gente vê, muitas vezes, a população desinformada pelos equívocos que são colocados a partir do que é o Conselho Tutelar, ou a desinformação do que é e o que não é o Conselho Tutelar faz. E a gente teve alguns obstáculos, desafios, digamos assim, nesse período pré-eleição, que foi o aspecto da própria seleção dos candidatos, enfim. Então, muitos eleitores vão estar informados a partir desse âmbito, dessa vertente do que foi colocado na mídia, não a importância do Conselho Tutelar, mas essa questão do que está se passando em relação à própria condução, que agora já sabemos que está tudo ok, tudo legalizado. Amanhã será realizada a eleição para 35 novos membros do Conselho. E, infelizmente, eu acredito que muitas pessoas ainda estão desinformadas de que amanhã haverá a eleição, da importância de ir até a processo eleitoral do seu bairro, né, fazer a escolha de um membro que vai ser fundamental para a política da criança e do adolescente no município de João Pessoa, como em todo o Brasil, porque a eleição agora tem esse novo formato, vai ser unificado em todo o país. Então, é muito mais importante a gente estar atento, e aí acredito que a mídia ainda não está com o papel que faria se fosse mais esclarecida nesse sentido. Ô Joelma, em relação ao estatuto especificamente, quais são os principais erros que você pontua que a imprensa e a mídia cometem quando vão cobrir essa pauta, companheira? Acredito que no aspecto de pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é para uma parcela específica da população que compreende criança e adolescente. O Estatuto é para toda criança e todo adolescente. Então, não é pensar que o Estatuto tem um recorte de pobreza, de raça, de cor, gênero, né, sendo redundante, gênero e raça, mas que é para toda a população. Então, se você mora na região, exemplo, praia, mas acredita que seu filho, o filho do vizinho está imune às questões, seja de educação, seja de trabalho infantil, qualquer tipo de violência, aí é onde entra o papel da mídia, divulgar, dizer que o Estatuto é uma lei para toda criança e todo adolescente. Não há essa segregação que as pessoas têm, e aí o Estatuto é visto muito mais por esse aspecto, de que é proteger algum adolescente que comete ato infracional, para crianças que moram em determinados ambientes desprovidos de economia para a família ou de educação,
Então, esse é o equívoco grande e que acho que a mídia, como tem o seu papel fundamental de informar, deveria ter sempre trazendo na primeira pauta que fosse fazer em relação ao Estatuto, da importância. É para toda criança e todo adolescente. Não tem que separar, não tem que segregar, como a gente já faz isso todo dia, a partir do trabalho infantil. Quem trabalha? Quem é a criança que trabalha? Quem é a criança que está fora da escola? Quem são os adolescentes que estão sendo assassinados? Então, esse recorte já é feito por outro prisma. Então, a mídia ela tem que fazer esse trabalho de desconstrução, que as pessoas não têm clareza do que é o Estatuto. Então, se peca nesse aspecto. E muitas vezes a gente pensa, o Estatuto é para uma classe, é para uma região. Não, o Estatuto é para toda criança e todo adolescente. Ok, Joelma, recentemente, esse ano, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu um baque, né, uma derrota com essa discussão da redução da menoridade penal no Brasil. Como é que você analisou, Joelma, do ponto de vista da comunicação, da mídia, da imprensa, né, a cobertura desse debate no Congresso Nacional e a repercussão dele aqui na Paraíba, Joelma? Bom, uma análise não tão aprofundada, porque minha pesquisa foi anterior a essa discussão, mas como eu frisei antes, o papel da mídia é esclarecer aquilo que a população tem menos clareza. E aí, quando a mídia não tem essa clareza também suficiente, claro que ela vai reproduzir um pouco aquilo que já é senso comum. Então, no aspecto da questão da redução da maioridade penal, o que foi colocado, o que tem sido colocado, tem sido posto, né? E aí os movimentos que são contrários, que estão na luta, como o movimento da não redução, nego redução, o amanhecer contra a redução, sofre muito no aspecto de pautar a mídia. Então, geralmente a gente percebe que a mídia vai fazer a cobertura para dar voz e dar mais credibilidade aos que estão a favor da redução. O equívoco de que a redução vai trazer mudança, que vai fazer com que as crianças ou adolescentes, sendo punidos o quanto mais cedo, vai reduzir a violência, qualquer ato que se alega cometido por criança ou adolescente. Então, na minha concepção, enquanto olhar imediato, acredito que essa questão de colocar algo equivocado também parte da não informação. Então, se você já tem um senso comum criado, a mídia vem um pouco reproduzindo. A gente percebe que tem avançado. Tem alguns veículos, alguns profissionais especificamente, muito mais o profissional do que o próprio veículo. Muitas vezes ele vai na contramão do que se tem do senso comum. Mas ainda, acredito que esse tema da redução da maioridade penal, a gente precisa discutir muito. Independente do que foi vencido ou não vencido, foi pautado ou não pautado, mas essa questão tem que ser também discutida na comunidade, até para as famílias, enfim. Ô Joelma, para finalizar aqui o nosso bate-papo, vou deixar logo o programa à disposição de você para a gente discutir com mais profundidade noutra ocasião. Eu queria que você fizesse uma recomendação para quem vai votar amanhã. Qual é o perfil ideal do conselheiro tutelar que você recomendaria na votação de amanhã? Ok. Então, assim, já convidando a todo mundo, independente seja facultativo ou não, pense na criança e no adolescente que está na sua casa, que está próximo à sua residência, que você trabalha na área da educação, qualquer área que seja. Então, pense que a eleição do Conselho Tutelar é uma forma de você estar pensando para o futuro, não é para agora. Então, assim, o perfil do Conselheiro Tutelar que tem que ser escolhido para estar na comunidade. São 7 regiões que foram ampliadas agora em mais 2 regiões. Então, pensar que esse conselheiro ele é responsável por uma política muito importante na cidade, como vai ser também em outros municípios do país. Então, qual seria esse perfil? Totalmente voltado para a questão da lei que trabalha o aspecto dos direitos da criança e do adolescente. Se esse conselheiro ele não tem compromisso na comunidade, não participa dos movimentos que lidam com a questão da criança, não demonstra o interesse de que o Conselho Tutelar é apenas um emprego, apenas uma forma de não estar desempregado. Então, você pensar, conheça os candidatos, vejam por esse perfil, por esse lado de que é a política da criança, não é um emprego, não é apenas uma forma de você estar lá ajudando a pessoa a ter uma forma de sobrevivência. O contrário, o trabalho que ele vai desempenhar, a função, a atribuição que ele tem é fundamental.
Então, esse perfil é da preocupação de garantir a lei, de saber que muitos desafios têm que ser enfrentados, e aí ele precisa se empoderar, tem que ser alguém que tenha um olhar voltado para a comunidade, para a criança, sobretudo para o direito da criança. Então, cobrar, né, dizer, olha, você tem um compromisso de estar pautando os direitos da criança. Então, e aí todo mundo conhece quem está na comunidade e quem está candidato. Se não sabe ainda, procura um vizinho que já tem uma informação e tenta ver por esse prisma, por esse olhar. Então, pensar que é uma política fundamental, né, dentro do município, que é o direito da criança e do adolescente. Voto de cabresto, nem pensar, né? Nem pensar. E aí a gente nem gostaria de tocar no ponto, porque é algo que as pessoas têm já, quando você fala conselho, mas aí é alguém que está pensando em ser candidato a vereador, é alguém que quer ser candidato a qualquer cargo eleitoral, posteriormente. Então você se já sabe que essa pessoa tem esse perfil, então você sabe que ele não vai ter, não é o perfil que a gente precisa para um conselheiro tutelar. Então é por aí, né? Então. Ok, João, obrigado pela sua disponibilidade, viu? E a gente estava devendo mesmo essa conversa contigo. Depois eu queria te convidar para você vir aqui no Alô Comunidade falar um pouco mais da sua pesquisa, né, de comunicação que deu origem à dissertação, não é isso? Isso, No outro momento. Eu agradeço mais uma vez a comunidade, desejando que amanhã as pessoas que estão aptas a votar pensem nesse compromisso como algo para o futuro e algo que vai melhorar a vida da criança e do adolescente que está próximo, seja da sua família, seja qualquer criança ou adolescente, porque o estatuto ele não não escolhe a criança para proteger, ele é de todos e todas as crianças. Então, fica o nosso alerta e um pedido para que amanhã não deixe de ir até a sua sessão eleitoral e escolha um conselheiro comprometido com a causa da infância e da adolescência. Beleza. Conversamos com Joelma Oliveira, ela que é comunicóloga, jornalista, professora de jornalismo, Palhano, e tem uma pesquisa e uma vivência aí com a questão dos direitos da criança. Presença nossa amanhã no local de votação do Conjunto Ernesto Gás, que é o Feneló Câmara, sem sombra de dúvidas, viu, Elma? Nós estaremos lá presentes para exercermos o nosso direito de voto. Neste caso é realmente um direito e não uma obrigação. Vamos ver se seu Theo está no ar. Alô, seu Theo? Alô. Opa, seu Theo. Eu só lhe pediria que o senhor fosse um pouquinho breve, porque o nosso tempo está bastante reduzido aqui, ok? Tá bom, eu quero somente registrar que eu tive a semana quinta, sexta, na semana passada eu tive no escolar da Maria das Neves, que foi aniversário de 95 anos. Eu quero parabenizar o pessoal todo, a recepção que me foi prestada, porque eu fui ex-aluno ali no ano de 1940. Eu quero registrar também com tristeza, eu acho que Dalmo viu isso no jornal, há uma agressão que um estudante sofreu lá no Colégio Estadual Alfredo Parodi, em Curitiba, por fazer a mãe, a família, fazer parte do candomblé. Eu acho que nós devemos respeitar toda manifestação sociocultural religiosa do nosso irmão, do nosso semelhante, que afinal de contas somos todos filhos de Deus. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, Dalma. Obrigado você, seu Theo, pela participação, pela informação também. Essa discussão da intolerância religiosa realmente continua assustando, né, no Brasil, umas práticas que não tínhamos até bem pouco tempo, e agora começam os registros aí dessa violência contra alguns religiosos. Lamentável. Olha, Palhano, hoje é aniversário de Sérgio Ricardo, do Diário PB, certo? Um abraço especial para Sérgio. Quem está aniversariando também é José Moreira da Silva, companheiro aí da Abraço Paraíba, fazendo mais um aninho hoje, viu, Palhano? Moreira? Moreirão, aniversariando parabéns, aqui, né? Parabéns pro Moreira. Hoje tem aniversariantes importantes, Geraldinho Gomes, que é gourmet, trabalha com a questão de alimentos, de restaurantes. Geraldinho, companheiro Geraldinho Gomes, aniversariando. Brau Marques, lá de Campina Grande, o companheiro Brau, lá de Campina, fazendo mais um aniversário. E também a jornalista Lidiane Gonçalves, também aniversariando no dia de hoje, Maurício. Essa galera aí de parabéns, ficando mais velhos, né? Parabéns pra você.
Dalmo, o Ministério das Comunicações vai possibilitar que novas rádios comunitárias passem a funcionar em 761 municípios brasileiros. É o que prevê o Plano Nacional de Outorga, PNO, 2015-2016, de radiodifusão comunitária. O interessante desse novo plano é algumas modificações que foram efetuadas na liberação das rádios. A intenção é expandir a radiodifusão pública, fortalecendo o serviço onde já existe e levando radiodifusão comunitária a outras localidades. Destaca o coordenador-geral de radiodifusão comunitária do Ministério das Comunicações, Samir Nobre. A desburocratização. Justamente com o plano de outorgas, o Ministério das Comunicações simplificou o processo para as entidades que vão concorrer a uma autorização pelas novas regras. Cada interessado vai ter de apresentar apenas 7 documentos de seleção, antes eram 33. A outra novidade é que não será mais exigida a apresentação de projeto técnico da emissora. E a outra novidade, como nova norma, o Ministério também regulamentou as situações que configuram vínculo político, religioso, comercial e familiar dos dirigentes das entidades interessadas em obter a outorga. São alguns avanços que realmente são importantes para o processo nacional de outorga. Em contrapartida, burocratizaram por outro lado. O abaixo-assinado que existia antigamente era um abaixo-assinado que você assinava ali e pronto. Hoje é um documento para cada pessoa, ou seja, uma lauda. Um formulário para cada um. Para cada pessoa. Isso Beleza. também está burocratizando também. Né? Exatamente. Piorou por um lado, piorou né? por um lado, piorou por outro. Ô, Palhano, agora são 2h54, Maurício. A gente vai encerrar o programa Alô Comunidade de hoje. Eu tô com correspondente em Fortaleza participando do Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa. É um evento já antigo aqui de jornalistas que trabalham com assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, e está ocorrendo esse final de semana em Fortaleza. Quem está lá e que mandou também uma sonora foi o Cláudio Monteiro, cobrindo especialmente para nós o evento. Vou soltar um trecho aqui, Maurício, para a gente finalizar o programa de hoje, viu? O microfone na mão do povo. Boa tarde, Dalmo e ouvintes da Rádio Tabajara e do programa Alô Comunidade. Quem está falando aqui é o jornalista Cláudio Monteiro. Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou falando diretamente de Fortaleza, no Ceará, onde nós estamos participando do 20º Encontro Nacional dos Jornalistas em Assessoria de Imprensa. O jornalista é um trabalhador como tantos outros, e ao contrário do que grande parcela da população imagina, o jornalista também sofre com condições de trabalho perversas e com baixos salários. Normalmente a população tem a ideia daquele apresentador de telejornal e que ganha muito. E ganha, mas a imensa maioria da categoria tem baixos salários. Nós temos hoje no Brasil cerca de 50 mil jornalistas atuantes, e no segmento de assessoria de imprensa, que é um dos nossos campos de trabalho, uma das nossas funções, temos o repórter fotográfico, cinematográfico. Uma delas é o assessor de imprensa, que faz a mediação entre uma fonte e os veículos de comunicação, entre uma empresa, um órgão público, um ministério e os veículos de comunicação. E este trabalho, por só essencialmente jornalístico, e nós debatemos há 31 anos, desde 1984, nestes encontros, nossos problemas, e encaminhamos soluções também para eles, e também nós opinamos sobre a conjuntura política e econômica do país. Neste momento nós estamos entrando à tarde e à noite num debate que há uma proposta formulada pela atual diretoria da nossa Federação Nacional de Jornalistas, propondo que a partir do próximo ano, este encontro deixe de ter o caráter deliberativo,
de deliberar sobre os nossos graves problemas e passe a ser um encontro meramente de qualificação profissional. Eu e outros companheiros vamos defender em plenário contra que por ser um encontro de trabalhadores, nós devemos manter a nossa tradição de lutas e continuar discutindo as coisas da categoria e encaminhar. Entre elas, neste momento, nós estamos jornalistas já de alguns anos, o Supremo Tribunal retirou a exigência do diploma de nível superior para exercício da profissão e o próprio segmento dos jornalistas em assessoria de imprensa ainda não está contemplado na lei. Então é importantíssimo isso, que a gente continue com esse encontro. Vai ser um debate em plenário do nosso Congresso e espero poder trazer para vocês notícias favoráveis na próxima semana, que o Congresso, o encontro nosso de jornalistas em assessoria de imprensa continue de forma deliberativa. Um abraço aí aos ouvintes do Alô Comunidade e semana que vem eu prometo voltar com notícias aqui do nosso encontro. Um abraço a todos. Beleza. Cláudio Monteiro falando direto de Fortaleza, nosso correspondente especial aí na cobertura do oitavo Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa, o famoso ENJAI. Palhano, Cláudio Monteiro, que trabalhou um tempo em Natal, foi assessor de imprensa da Unimed em Natal durante um bom tempo e agora está radicado na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Mas ele falou da Bahia, né? Não, ele está falando de Fortaleza. De Fortaleza, esse encontro em Fortaleza. O evento vai até domingo, eu acho que até amanhã. Lá na cidade de Fortaleza. E no próximo programa, não no próximo sábado, que é o Mozart e o Veloso que estarão por aqui, mas no outro final de semana, daqui a 15 dias, eu trago o resumo aí do Cláudio Monteiro do encontro que está sendo realizado. Exatamente. Bem, pessoal, por hoje é só. Nós cumprimos a pauta que estava planejada. Tem mais notícias aí, Palhano? Tem uma noticiazinha aqui ainda. Diz aí. Olha, tem umas datas históricas no evento de hoje. No dia de hoje, em 1950, o candidato do PTB, Getúlio Vargas, foi eleito presidente com 48% dos votos válidos. Foi no dia 3 de outubro aí de 1950. Em 53, Palhano, foi criada a gloriosa Petrobras. Você sabia disso, não? Aniversário da Foi no governo Getúlio Vargas. Foi, aniversário não só a Petrobras hoje. No dia 3 de outubro de 1953. E em 1990, no dia 3 de outubro, aconteceu também um evento mundial fantástico, a reunificação das Alemanhas. Você lembra disso? Reunificação. Derrubada do Muro de Berlim e a reunificação aí da Alemanha, ocorrida na data do 3 de outubro de 1990. Aqui várias datas na história que a gente está trazendo aqui também no Alô Comunidade e copiando um pouco aí o que tem feito o nosso amigo Fábio Mozart, que tem trazido essas datas importantes no início do programa Alô Comunidade. E agora são 15 horas e 1 minuto, Palhano. Olha, foi realizado o seminário pela Secretaria de Assuntos Políticos e Federativos, SEAP, e de Comunicação Social, SECOM, em parceria com o Ministério das Comunicações e a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Abraço. Esse debate foi realizado sobre orientações para novas outorgas e envolveu comunicadores populares de 29 municípios maranhenses contemplados no PNO, que é o Plano Nacional de Outorgas, e de mais 11 municípios que integram o Plano de Ação Mais, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O professor social da Universidade Federal do Maranhão, Ed Wilson Araújo, que é coordenador de formação da Abraço, avalia que o cenário das rádios comunitárias, que durante anos sofreram perseguições, começa a avançar,
tendo o diálogo direto e inédito com o Governo do Estado e Ministério das Comunicações. O cenário das rádios comunitárias no Maranhão, de 1998 para cá, desde a fundação da Abraço, já passou por uma série de momentos. Momento de muita pressão, quando muitas rádios comunitárias eram fechadas pela Polícia Federal e eram objeto de fiscalização da Anatel. Este momento da repressão abrandou um pouco. Estamos vivendo um novo momento de reconstrução e de abertura de parcerias com o governo do Estado. Pela primeira vez, temos aqui executivos do Ministério das Comunicações dialogando com o movimento de rádios comunitárias para explicar este novo momento da redução da burocracia. Todo esse processo é fruto de muita luta, explicou o militante estudioso do tema. Estamos terminando agora o programa, né, Dalmo? Beleza. Deixa eu só registrar aqui, hoje é o Dia Mundial do Dentista, viu, Padrão? Você tá com o dente estragado aí, procure o profissional odontólogo. Hoje é o dia... No meu caso não tem mais jeito não. Tem não, já era, né? Tem que procurar o protético agora. O Dia Mundial do Dentista é hoje e também tem no Brasil Dia da Emancipação de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, feriado dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte. Sabia dessa batalha lá no Rio Grande do Norte? Não. Tem uns mártires lá em Barra do Cunhaú. Comemora-se hoje também feriado do município de Xireder. Conheço Xireder. Barra do Cunhaú. Isso. E feriado lá em Xireder, em Santa Catarina. Deve ser uma cidade aí alemã com esse nome. Muito provavelmente, né? Pela região. Xireder, aniversário da cidade. Um abraço aí para todos os xeredenses lá de Santa Catarina. É essa mesma terminologia? Deve ser. Agora são 15h04, Maurício. Obrigado pela companhia. A gente volta no próximo sábado aqui no Alô Comunidade com o Fábio Mozart e companhia. Boa tarde a todos e todas e até o próximo sábado. Aquele abraço! Tabajara, AM, um toque de cultura. ZYI 689, 1110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba.